E o David vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livrinho Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o texto de número 70. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. O que esse texto fala, basicamente, é a nossa lição, praticamente um dogma para o Espiritismo, da reencarnação. Alguns encaram ele como algo matemático. Entretanto, a reencarnação é mais uma oportunidade. E a base da doutrina espírita é a doutrina de Jesus. Sem a graça, não haveria sequer reencarnação. Porque nós utilizamos um veículo que não nos pertence, uma consciência que é parte de Deus. E a grande questão é tornar essa existência útil e consciente. Expressar a nossa luz. Se a gente não se exercita diariamente em perceber essa luz dentro da gente, a gente não consegue também enxergar essa luz dentro das pessoas em volta. E é difícil aprender quando você não quer se alimentar daquilo que você tem em volta de si. Porque aprender basicamente é a gente se adaptar ao mundo, ao outro. Porque o outro e o mundo é um espelho da gente. É onde a gente vive. E viver, essa é a expressão máxima de Deus. É aquilo que Ele quer pra gente. Esse amor infinito. Boa palestra a todos. Boa noite. Jesus, amoroso mestre, amigo, nosso benfeitor, acolhe-nos na noite de hoje, nos envolvendo em seu amor, nos pacificando os corações. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, nossa mentora, que homenageamos durante todo esse mês, em agradecimento a esta casa de amor, a este porto seguro que nos aconchega diariamente. Pedimos a ela que envolva com o seu carinho, a sua alegria, a sua inspiração, a Cristiane Niero, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou, para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos da mentora. Graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer sempre muito grande a gente poder falar nesse mês, que é o mês de aniversário da casa, sobre a nossa veneranda Joana de Ângeles, né, que traz toda uma proposta para a gente muito prática, né, acerca de o que fazer com a doutrina espírita, ou seja, o que você faz com o conhecimento que você tem. Eu não sei por que cargas d'água, a querida Iraci, que botou todo mundo para falar nesse mês do livro Amor e Solução, me botou para falar do Rejubila-te em Deus. Sou a única palestrante que está com um tema diferente. Mas, né? E o pior é o tema, gente. Todo mundo está falando de amor e sacrifício, amor e família. E eu estou falando de arrogância. Tá? Estou falando de arrogância. E, teoricamente, é para ser uma palestra consoladora. Vai entender.
Enfim, então o que eu fiz? Eu pensei, a gente até estava conversando hoje em casa, né? Eu falei, mãe, como é que eu vou fazer isso? A palestra de arrogância, eu vou matar todo mundo. Que se eu ler uma frase que está nesse livro, que a pessoa vai achar que é aniversário da morte dela, que já é o funeral, porque é arrasador. Não é não, amor? Ontem eu li para você, tinha que ver a cara dele. Quando eu acabei de ler, ele falou assim, nossa, mas todo mundo tem isso, né? Dá até um medo, né? Você se identificar sozinho. Aí eu falei, é por aí. E aí eu falei para ela, e pior que é o primeiro capítulo do Amor como Solução. Então ela não me excluiu do Amor como Solução, não. Né? Ela só deu uma tapeada. Mas a gente ficou pensando, aí ela falou assim, então troca de tema. Aí ela me deu um tema pior ainda. Aí eu falei, aceita que dói menos, né? Vamos de arrogância e vamos embora. Então, para a gente poder falar, eu não vou dizer o que ela diz, porque se você quiser ficar mal, você leia o primeiro capítulo do Amor como Solução ou o 17º do Rejubila-te em Deus. O tema deve ser tão sério que essa mulher escreveu 2 vezes a mesma coisa, em 2 livros diferentes, porque se caso você pensasse em fugir do tema, você achava no outro lugar. Então, a gente vai falar um pouquinho dele. Quando a gente adora encher a boca para falar que o outro é arrogante, né? E a gente não tem a menor ideia do que é arrogância. Segundo a veneranda Joana de Ângeles, e também segundo a área psicológica para a gente, arrogância é quando você se atribui um poder superior. É quando você se atribui um poder que você não tem. Quer ver como é que isso é muito fácil? Quando você vira para o outro e fala assim, eu vou ajudar fulano. E fulano não pediu ajuda, não olhou na sua cara, não te conhece, não sabe quem você é, mas você está empoderado do poder do Senhor e vai ajudar fulano, e fulano vai resolver a vida dele. É um poder do qual você não tem, porque ninguém ajuda a não ser você mesmo. Você tem que ser a primeira pessoa a pedir. Esse é uma razão, é uma nuance da arrogância, que acho que aqui ninguém tem, graças a Deus, mas vamos passar para uma outra que talvez a gente possa ter, né? Arrogância, o que é se atribuir um poder superior? É quando você, né, por exemplo, se atribui um poder de controlar coisas na sua vida que são incontroláveis. Ah, eu não faço isso. Não, a gente não faz isso. A gente não quer controlar o tempo quando a gente pede as coisas. A gente não quer que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer, do jeito que a gente acha, da forma que tem que ser. Ninguém pensa nisso. Né? Quando a gente pede uma coisa para o Senhor, a gente pede e fala, seja feita a vossa vontade. Depois a gente manda um asterisco dizendo, só que não, tá? Tem que ser no dia tal, porque eu estou assim, a conta tem que pagar a tal dia, e a gente começa com aquelas relações. Isso é uma parte da arrogância, é você se atribuir um poder no qual você não tem. A segunda parte é você se atribuir um valor super especial, que também você não tem. Né? Como é que a gente atribui esse valor que nós não temos? Quando você fala assim, você acredita que foi meu aniversário e fulano não me ligou? Quem é você, cara pálida? Né? Aí, mas eu sou a mãe do fulano. Não interessa. E por isso você é melhor do que fulano? Que superioridade é essa que a gente se atribui? Que importância é essa que a gente se atribui? Ou quando fulano vira e fala assim, fulano foi grosseiro comigo. Fulano foi grosseiro com você. Mas se você ficou mal, o problema é de quem? Seu, que está se ofendendo com a coisa que você não sabe o que é. Você tem que se procurar e por que isso te ofende. E não mandar fulano parar de te ofender. Porque se fulano é louco, o problema é dele. Agora, se a loucura dele te afeta, o problema é de quem? Seu. A Joana ela vai falando mais ou menos isso. Ou seja, não tem como a gente fugir da arrogância. Se você é uma criatura que não está iluminada, o que você tem? Arrogância. Então, não fica mal que está todo mundo junto no mesmo barco, tá? Olha para o lado e se conforte o coração. Temos aqui quase, sei lá, quantas pessoas a gente tem aqui no salão, Clóvis? 427 pessoas com arrogância, além de você. Né? Então, você fica bem, entendeu? Que está tudo numa boa. E aí a gente pensou, como é que a gente vai inserir esse tema numa palestra de comemoração para falar de Joana de Ângeles, um tema tão doce como esse, tão confortador. Então, a gente vai entender um pouquinho o que a doutrina espírita traz e que Joana de Ângeles vem concretizando, ela vem arrematando para a gente poder entender. A doutrina espírita, ela existe, né, ela foi codificada por Kardec, 1800, e tua avó está muito virgem e muito além do seu tempo, tá?
Isso lá naquela tua vida passada. E o que aconteceu? A gente tem uma forma de... Na verdade, o nosso, o Ocidente, ele separa religião de filosofia de ciência. O Espiritismo diz que a doutrina espírita é o quê? Religião, filosofia e ciência. Que o Oriente não faz isso. Nós temos um histórico religioso onde a religião foi usada para o poder, onde a religião é usada, para você dominar. Ela é utilizada de diversas maneiras. E hoje, inclusive, ela é utilizada para você poder ter eleitores. Talvez no passado também fosse a gente que não sabia. Mas, enfim, isso de fato acontece. Então, e nós temos uma ligação com a religião como se a religião fosse alguma coisa que a gente ou só procura quando a coisa está muito feia e não tem para quem você apelar, ou a religião é uma coisa que não é muito importante. Você não se preocupa em dar uma religião para o seu filho. Aí ele escolhe o que ele quer. As pessoas elas não têm essa preocupação. Enquanto o oriental nasce se preocupando com a tal da religião. E a religião, gente, ela não é simplesmente, é isso que a doutrina espírita traz e que Joana corrobora para que a gente entenda isso. A religião não é uma maneira de você você estar devoto a alguma coisa. Ela é uma maneira de você se encontrar, de você entender o que é esta vida, o que é a vida, o que é viver, o que é Deus e o que você tem a ver com isso. Tá? E a outra coisa é por que as coisas acontecem na sua vida. Para que servem essas coisas que acontecem na sua vida? Para que tem um desafio X? Foi o que a Araci acabou de falando. Por que você nasce na família que você nasceu? Ela fala que ela queria doar o filho, mas é mentira isso. Tá? Que ela já falou para mim que, noutra vida, ela já se candidatou para vir minha mãe de novo. Tá vendo? Que ela gosta da coisa. Eu que estou pensando, porque ser filha de médium é um balaco, né, gente? É um bafão. É cada gente que entra na tua casa que você não vê, mas ela vê. Tem que ver como é que é. Entendeu? Não é não, Clóvis? A gente que sabe, que a gente corta um dobrado. Nem museu dá para ir, não dá para viajar em lugar que as pessoas morrem, que é antigo, que a bichinha, meu bem, narra tudo para você. Mas vamos embora. Foi legal. Então, se você quiser uma vida, gente, uma vida feliz, você se candidateira assim, vem mãe de mais. Não vai ser todo ter 2 na outra vida, né? Tem uns 20. Que tem que ter essa oportunidade maravilhosa. Clóvis, tu que vai ser o pai, Clóvis. Ele está dentro, então já fechou. Se candidatem. Mas vamos voltar aqui. O que a Joana vem trazendo para a gente? Ela vem fazendo a gente questionar esses praquês da vida. Ela fala assim, muito legal você acreditar em reencarnação, você acreditar que tem um Deus e que você tem que evoluir, mas você não tem ideia de como. Então, o que a Joana faz? 16 livros para te explicar como. E se você começar a ler a série psicológica de Joana, você vai descobrir que o primeiro é muito legal, o segundo é maravilhoso, o terceiro é sensacional, o quarto é fantástico, o quinto é bom, o sexto está repetindo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O oitavo, você não aguenta mais, você fala, faz parar, por favor. E o 16º, você só leu o prefácio, que você já entendeu o que é. Não, sério, a série de rimas é verdade. Não. A Joana ela vem dizendo de 97 mil formas diferentes a mesmíssima coisa. O que ela está dizendo para você? Ser criatura. Você é herança de Deus. O que é isso? Você traz a centelha divina dentro de você. Esse é o seu verdadeiro eu. Só que a gente esquece disso. Porque quando a gente começa o nosso processo de evolução, a gente ganha consciência. E ter consciência é um problema. Por que é um problema? E também é uma solução. Por que é um problema? Porque quando você tem consciência, você passa a ter a noção de eu. E aí babou. Porque que consciência é essa que vai adquirindo noção de eu? Quer ver um exemplo? Você é o seu nome? É uma pergunta isso para a gente viva. Obrigada, Não, você não é o seu nome. Mas, quando alguém pergunta quem é você, o que você diz? Olha como você é mentiroso. Você fala o seu nome. Quer ver outra coisa? A gente se pergunta aqui. Já parou para perceber que você também não é o seu corpo? Como assim, Cristiano, eu não sou meu corpo? Quantas vezes você está gripado, com aquela cara horrorosa no quarto, morrendo, entendeu? Naquele estágio, se levantar a mão, Jesus puxa, você vai, não volta mais, entendeu? E você sabe que dentro você está super bem, mas o corpo está cansado. A cabeça está ótima. Você está tendo, às vezes, ideias, está pensando. Você sente que você está bem, mas o corpo não responde. Então, você não pode ser o corpo. E você também não é suas emoções. Como não são minhas emoções?
Quantas vezes você não se pegou num ataque de fúria possuidora, entendeu? Que estava quase matando uma pessoa, e você mesmo se viu e falou, gente, como eu tô louca. Porque todo mundo que riu já fez isso. Todo mundo sabe. Você se vê naquele momento e você fala assim, nossa, que doido, né? Tô possuída, tô, sei lá, qualquer coisa. Todo mundo já passou por essa experiência de se retirar de si, daquilo que você pensa que é você, 3 coisas que você chama de eu. E quem sobra? Então, o espírito, o seu verdadeiro eu. Então, a doutrina espírita vem dizendo isso, que essa busca de Deus, essa busca por evoluir, é você ter autodomínio sobre essas 3 esferas do seu ser. É você saber que você está no corpo, mas não é o corpo. Que você tem várias vidas, mas você não é nenhuma das personalidades que teve naquela vida. Porque hoje eu sou Cristiane, ontem eu fui o seu Manuel da esquina, entendeu? Amanhã, sei lá, eu vou ser a Mariazinha. E nem é a Mariazinha, nem a Cristiane, nem seu Manuel. Eu sou algo que transcende tudo isso. Eu sou um ator que encarno, vivo, aprendo o que tem que viver, numa personalidade, numa máscara, saio, vou fazer a contabilidade lá em cima, né, o backup, né, que a hora que você chega no nosso lar, né, se deu certo é nosso lar. Tá? Se não deu, vai estar tudo escuro, né, vai estar um barulho estranho. Né, o conselho que a gente dá é, senta e reza. Mas reza brabo, entendeu? E se conhecer o médium, chama logo, porque ele já te vê, entendeu? O nome dela é Iraci. Já te vê, tá? É assim. E você já pode ser resgatado na hora e ir para um lugar tranquilo, light, entendeu? Naquele laguinho legal do nosso lar. Então, você vai fazer isso. Isso aqui é dica espírita amiga, tá? Dica espírita amiga, é o que você vai fazer. Então, a Joana diz isso pra gente, que a gente tem que ter essa noção de que nós não somos isso. Só que isso é muito difícil. Por que não é muito difícil, gente? Na verdade, é exercício. Por que é difícil? Porque quando você... Vamos pegar aqui mulheres. Não, mulheres não. Vou pegar aqui todo mundo, que todo mundo tem dedinho do pé. Né? Que a gente não sabe para que serve, que você não usa. Né? Para que serve o dedinho do pé? Exatamente, para você topar em qualquer lugar que esteja à sua frente e relembrar que você está vivo. É um teste de vitalidade. É só para isso que o dedinho mindinho serve. Então, o que você faz? Quando você topa com o dedinho mindinho, como é que você fica sereno? Eu não sou o meu corpo, dedo mindinho doa, mas eu não sou você. O que você faz quando você topa o seu dedo mindinho? Você fala um mantra sublime. E assim você permanece com a cara da carranca, querendo matar um ser humano, porque o seu dedo mindinho, que não é você, perceba, ele é você, mas você não é ele. Que é o contrário, você é ele, mas ele não é você. E está doendo. Ou seja, o que acontece? A gente esquece. Então, a gente precisa relembrar. Quer ver outra coisa? Quantas vezes a gente esquece que nós temos o domínio das emoções? A emoção vem e eu posso, sim, canalizar ela. É só estar naquele estado que eu falei, quando você está tomado por um cão e fala que estou muito louca. Né? É só você estar em observação, que é o que a gente chama de meditação. E se você for ver nas obras de Joana, ela indica a meditação como terapia obrigatória para o autoconhecimento. Você tem que aprender a observar sua mente, seu corpo, suas emoções. Porque observar é você estar olhando para elas acontecendo aqui. Se alguma delas resolve dar louca, como você está observando, o que você faz? Parou a palhaçada. Né? Você segura e fala, não, agora não. Você pode ter uma conversa, você pode ouvir as suas emoções. Estou com raiva do quê? Pergunta para a raiva. A gente não pergunta, estou com raiva porque fulano fez isso. Cara, mas tendo essa ideia de que a vida é eterna, de que você é essa centelha divina, que está aqui vivendo um personagem para aprender sobre você e sobre a vida, tem sentido você se irritar? Não, porque é ilusão isso. Ou seja, vai passar, é passageiro. Então, a Joana, em todas as suas obras, vem trazendo isso para a gente. Todas ela vem trazendo. Quando ela fala que nós somos o Deus transcendente e imanente, esse Deus imanente é o seu eu, é o seu espírito. Ele que reencarna, ele que vai te acompanhar, que é você. Ele que é possuidor de todas as suas qualidades, todas as suas memórias, todas as suas emoções, seus aprendizados, e não a personalidade que você tem. E a arrogância, da onde ela vem? Da crença de que nós somos a personalidade. Então, olha o arrogante falando. Se eu sou psicóloga e vir alguém para mim e fala, mas você
é uma porcaria de profissional. Eu me ofendo, porque eu juro que eu sou o quê? A personalidade, ou seja, o meu personagem. É a mesma coisa, tá? Deixa eu pegar alguém aqui, sei lá, que o... Né? Deixa eu pegar um ator aqui, um ator contemporâneo, gente, rápido, que só está vindo coisa da Arco da Velha. Aqui, ó, Francisco Coco, esse é super novo. Então, assim, eu vou pegar um mais recente, tá, Clóvis? Porque deve ter as crianças, devem estar assim, quem é Francisco Coco? Né? Se está com seus 19, quem é Francisco Coco? Ó, Cauã Raymond. Desculpa, amor, mas o Cauã é o Cauã, né? Cauã Raymond, aquela criatura, aquela beldade, né, que só namora também beldades. Pode achar a Grazi bonita, a ex dele, a atual também, linda, ó. Linda, já na outra vida eu venho Grazi. Mas, enfim. Né? Mas Cauã Raymond está interpretando o personagem, sei lá, o personagem que ele interpretou em alguma novela. Aí você encontra com ele na rua e fala, oi, Cauã, tudo bom? Primeiro você se arruma, né? Que você não pode chegar com o Cauã com essa cara que você tem. Você se arruma, né? Não, Nelê? Depois você desmaia, né? Nem assim? Tá louca, gente. Tem que chegar chegando assim. No... Tudo bom, Cauã? Olha, queria um autógrafo. O Cauã vai te autografa, porque ele é simpático. Aí você vira para ele e fala assim, mas eu não gostei do seu personagem. Aí ele dá na tua cara. Aí ele bate em você. Que absurdo! E ele começa a defender o personagem com unhas e dentes. É exatamente a mesma coisa. Quando você defende a sua personalidade, a sua profissão, o seu intelecto, o que você pensa que sabe, que a sua personalidade adquiriu aqui. Quando você defende, vamos colocar, as suas emoções como se elas fossem as mais corretas, ou seus sentimentos, ou quando você defende qualquer posicionamento que você vai perder de uma vida para outra, você está sendo o quê? Arrogante. Arrogante, você está se empoderando de um poder que você não tem, e iludido achando que você é uma coisa que você não é, né? E se atribuindo uma superioridade que você também o quê? Não tem. Então, é só isso que a Joana fala. Mas nesse capítulo ela fala de um jeito bem tenso. Então eu preferi nem ler para vocês. Mas a gente pode ir trazendo aqui umas nuances que ela fala. Ela fala que essa criatura que quer manter a sua personalidade, que esquece que ela é um espírito, que incorpora a personalidade, a persona, a máscara, para aprender, mas não é nada daquilo. Aliás, você não é nem a família que você tem. Então, quando a gente fala assim, em primeiro lugar, a família, bota um asterisco aí e pensa assim, a família é a humanidade, tá? Não é só família sanguínea, porque nem isso você é. Essa personalidade que você encarna faz parte dessa família. Mas amanhã ou depois, como você vai se botar na listinha das emoções, você vem filho da Iraci. Aí você vai ser Campos Noronha, né? Ou não sabemos. Não sabemos onde vão encarnar esses dois, como é que vai ser a vida que vem. Mas sabemos o quê? Que você não é nem isso. Então, por que defender com unhas e dentes? Se amanhã você encarnar numa outra família, com uma outra mãe, eu vou amar essa mãe. Bastante. Bastante. Igual se você quiser trocar de filho, mas eu vou amar essa mãe bastante, né? E se eu talvez encontre ela com minha coleguinha de escola, eu vou adorar ela, mas eu não vou olhar para ela e falar, mãe, aos 5 anos de idade, né, no CA. Né? E ela vai falar, oi, filha, estou aqui há 5 anos também. Né? Isso não vai acontecer. Né? Então, assim, por que defender a sua mãe, o seu pai, o seu filho? Que loucura é essa? É a gente apegado na personalidade. É arrogância, é atribuir um poder, uma superioridade, um valor que aquilo não tem. É estar iludido. Então, a Joana, ela massacra na nossa cabeça. Você é um espírito em aprendizado. Se você não entendeu, tatua no braço. Nem dói fazer tatuagem, viu, gente? Você tatua e o dia inteiro você acorda de manhã e lê. Sou um espírito, estou aqui em corpo, né? Estou num personagem para aprender, mas não sou o personagem. E isso é muito importante. Esse é o princípio da meditação para a gente. Começa desta maneira. Joana diz que essas pessoas que procuram sempre defender essa personalidade, elas não gostam de... Qual é a maior dificuldade delas na vida? Relacionamento. Que tipo de relacionamento? Qualquer um que envolva intimidade. Porque se ela tem que defender uma coisa que ela não é, uma hora a máscara faz o quê? Cai. Então, ela não gosta de amigos, ela gosta de baba-ovo. Ela gosta de baba-ovo, porque os bajuladores falam, e acabou. Ponto, acabou. Agora, amigo ela não gosta. Também não gosta de relacionamentos onde envolva amizade, companheirismo, cumplicidade. Por quê?
porque ela é obrigada a descer da imagem que ela faz dela para poder ser humana. E ela não consegue. Ela esqueceu da sua essência. Ela esqueceu que ela... e essas pessoas podem até crer em Deus. E muitas vezes elas acreditam. Elas acreditam em Deus, mas elas esquecem que o Deus está dentro delas e que elas têm que achar isso. É isso que a Joana trabalha com a gente. Joana de Ângeles, em todas as suas existências, que a gente tem conhecimento, ela, desde Joana de Cusa, na época de Jesus, né, ela esteve com Jesus e ela recebeu exatamente esse conselho para ele. Ela quis sair, né, de casa porque ela tinha um marido insuportável, né? Ela chegou lá para ele reclamando do marido. Ela ouvia, né, as palestras que ele dava, né, as parábolas que ele falava, os ensinamentos, e ela chegou lá reclamando. Meu marido... Né, Jesus só ouviu. E aí ela falou, não, porque eu quero largar dele para seguir você. Aí Jesus falou, nem pensar. Nem pensar, minha filha. Você vai voltar para casa para ser cristã para quem precisa do exemplo. Quem precisava do exemplo? O marido dela ou ela precisava trabalhar isso dentro dela também? Então, ela teve que aprender a achar esse Deus interior, achar esse refúgio, porque quando você acha esse espírito que é você, e não precisa fazer muito esforço para achar, é só você começar a observar o corpo, observar a mente, observar as emoções, você tem o que a gente chama na psicologia profunda de Joana, de um centro. O que é um centro? Um refúgio, aonde nada te afeta, nada vai te ofender, nada vai te magoar, nada vai te fazer sofrer, embora você pode estar passando por uma situação difícil. Você tem plena consciência, aí vem a palavra consciência, que vem a evolução que a doutrina espírita fala para a gente, do que você é. Isso é se iluminar. Apenas isso. E por isso você pode optar pela melhor maneira de conduzir. Por isso você tem moral, você tem ética, você é um sábio. Então, Joana, ela passa em todas as vidas dela. A segunda vida que ela vai ter vai ser como Clara de Assis. E aconteceu a mesma coisa. Ela vê Francisco saindo, virando mendigo, né, virando pobre que mendiga, fica super feia, é isso que eu quero da minha vida, né? E aí ela vai chegar para Francisco e fala, eu já sei o que eu quero, Deus me chama para seguir você. Aí ele, não. Vai arrumar um sentido seu, né? Vai arrumar um sentido existencial para você. Para que você quer, para que você precisa sair da sua família para seguir a Deus? Para que você precisa... E aí ela começou a refletir, e ela chegou na conclusão de que Deus pedia a ela que aprendesse a ser mãe. O que é mãe? A cuidar dos outros, a se relacionar, né? A educar. Então, nesse momento, ela pôde sair para se tornar Clara de Assis, que a gente conhece. Depois ela encarna como Juana Inês de la Cruz, que também não foi fácil, né? Ela era uma menina extremamente inteligente, que aos 13 anos foi chamada para fazer parte da corte do México, né? E lá ela foi testada por vários intelectuais, ela lia muito, tanto que ela foi uma soror, né, uma monja, no convento que ela foi fundar, porque ela descobriu que o único lugar que ela poderia estudar naquela época era num convento. Ela não poderia estudar se ela fosse para uma faculdade, porque ela não era homem. Então ela pede para o pai, né, aos 8 anos de idade, que vista ela como homem que ela quer estudar. Ele ri da cara dela, ela tem que pensar numa segunda alternativa, e vira freira. E se torna Soror Juana Inês de la Cruz, com mais de 4.000 títulos lidos. Ela era extremamente inteligente. Mas o que chamou Joana ali? Se você for ler, né, as peças que ela escreve, ela foi a primeira feminista, né, que a gente tem notícia. Se você ler, né, todo o caminho que ela percorre naquela vida, você vai descobrir que ela fez a mesma coisa como Clara, como Joana de Cusa, como Juana Inês de la Cruz, como ela fez aqui no Brasil, como Joana Angélica, né? Que foi a mártir da independência, que também cuidou, né? Foi para o convento, que também cuidou das meninas que eram tidas como loucas, porque eram obsediadas, né, por espíritos, né, de outras encarnações, né, porque tinham transtornos, porque eram excluídas da sociedade, porque se entregaram antes do tempo, né, naqueles casamentos e tudo aquilo. Ela acolhia como se fosse uma grande mãe. Então, Joana, ela fez a maternidade dela, né, que ela se propôs a fazer em todas as vidas, mas sempre conectada com essa sabedoria de que ela está nesse papel, mas ela não é isso.
E sempre buscando trabalhar arrogância. Por que arrogância? Porque por mais que você tente não ter arrogância, se a sua mente de vez em quando se confundir e se identificar com algo da sua personalidade, por um momento você estará sendo arrogante. Então, nós precisamos aprender a fazer esse ato de introspecção, que é a meditação, para que a gente possa se separar dessas três coisas, para que a gente possa se desiludir da ilusão que a gente vive, achando e sofrendo por essas coisas que acontecem, e que, em verdade, acontecem à personalidade, e não ao seu eu real. E a Joana, ela faz esse caminho para que a gente possa entender. Então, livros que vocês não podem morrer sem ler, tá? Porque senão vai acontecer aquele negócio que eu falei, vai ficar no escuro um tempo estranho, entendeu? Para você poder ter uma noção do que ela faz. A gente indica os 3 primeiros livros que ela escreve, O Homem Integral. Se você não entender esse, não desista, tá? Não desista. Porque nesse livro você vai encontrar um capítulo que ela diz a seguinte frase: corroboram-se aos golpes dos camartelos as tradições ultramontanas. Entendeu? Então, está nesse livro, tá? O que significa isso? Que as tradições vão se corrompendo aos golpes, né, de machadada que vão levando ao longo do tempo. Por que ela não escreveu desse jeito? Né? Escreveu desse jeito que você não entende. Então, o primeiro livro dela, ela escreve difícil, e ela escreve para dizer o que ela vai dizer na obra inteira dela. Está tudo ali. Tá? Um livrinho fininho, que ele é feito através de 11 encontros dela com Carl Gustav Jung no plano espiritual. Quem me contou isso foi Divaldo, lembra? Contou para a gente como é que foi que ela fez esse livro. E depois disso ela começa a escrever sobre a psicologia. Porque Carl Gustav Jung, em vida, percebeu isso. Ele teve muito contato não só com a religião, né, a ocidental como oriental, e ele foi trabalhando toda a psicologia dele em cima da busca do self, da individuação, que é você se tornar o eu real que você é. É você adquirir o estado de plenitude, que significa você sempre estar num estado de felicidade, mesmo quando você está no meio de um tiroteio horroroso. Você pode estar com medo, mas o seu eu está sereno. Você tem consciência. É isso que ele traz para a gente. Depois você pega o Plenitude é muito legal. Ela começa com um Upanishad, né, com o dizer do Upanishad, lá da Índia, e ela vai botando esse conceito oriental para a gente poder saborear um pouquinho. Ela vai falar de doenças, de onde vêm as doenças. Né? Se você pensa que a doença vem do corpo, não vem. Né? Doença vem da cabeça. Ela fala sobre somatização, ela fala por que quando você vence uma doença, você arruma outra logo em seguida, quando você não entendeu o que a doença quis dizer para você. Né? Ela vai explicar sobre todos os tipos de sofrimentos que existem. Isso é muito legal de você ler para a gente poder ter essa filosofia dela, que ela está colocando para a gente, poder trabalhar essa arrogância, essa ilusão que a gente tem de achar que a gente se conhece. Né? Depois ela vai escrever O Ser Consciente, que aí quem é da área de psicologia vai deitar e rolar igual pinto no lixo. Né? Por quê? Porque é maravilhoso. Ela vai trazer toda a linha da psicoterapia e ela vem colocando para a gente os passos importantes que a gente deve olhar. Depois daí e o autoconhecimento. O autoconhecimento ela vai pegar os conceitos junguianos. Daí para frente, filho, é tudo a mesma coisa, tá? Ela só vai dizendo de forma diferente a mesma coisa que ela já disse nesses 4 primeiros, ela vai encadeando esses conceitos como eles acontecem. Então, ela escreve sobre tudo. Ela escreve desde conceitos que a gente tem que trabalhar na nossa mente. Né? Por exemplo, o que é ser bem-sucedido? Se você está aqui no Seja, buscando se encontrar o teu Deus interior, ser bem-sucedido não tem nada a ver com dinheiro, nem com fama, nem com título de faculdade, de mestrado, doutorado, nada disso. Não tem nada a ver com você ter um status. Não tem nada a ver com você ter saúde física. Não tem nada a ver com nada que não seja você ter encontrado o seu eu interior. Será que isso está na nossa cabeça? Será que a gente vive desse jeito? Será? Se a gente não vive, a casa espírita te proporciona, e aí que entra a gente fazendo, por que a Joana funda casas espíritas, entra a Joana criando, literalmente, centros onde você pode trabalhar
de maneira ativa a sua mente para que isso seja a razão existencial do seu viver todos os dias da sua vida. Você entra aqui de segunda-feira, que tem trabalho de segunda a domingo. Não é não, Iraci? Não é não, Séries? Aqui, a gente está até chamando. Caso você precise trabalhar na sua mente, você se interna aqui, tá? Só não pode dormir, tá, gente? Deve ser esquisito dormir na casa espírita, né? Eu ia ter muito medo, né? Mas, enfim. Ah, você escuta aqui, meu bem, aqui abre a porta, abre sozinha. Você não teve uma mãe da minha. O que é isso? O que, mãe? Essa pessoa... Já começa a chorar. Você imagina que você está no filme Invocação do Mal 3, né? Você começa a chorar e fala, é a freira da gengivite, né? Aquela freira horrorosa que aparece no filme. Então, assim, é bem complicado, né? É por isso disso. Mas você pode vir aqui porque os cursos que a Iraci falou, que a gente tem aqui na casa, eles são terapêuticos. Você vem aqui, você é obrigada a ouvir o instrutor falando isso do começo ao fim. É quase que insuportável, entendeu? No final do ano já está pedindo arrego. Você fala, chega, por favor, eu prometo que eu vou viver dessa maneira, né? Porque, meu bem, aqui é assim, né? E tem para todos os horários. E se você não pode na quarta-feira, tem na quinta. E que se não pode na quarta e na quinta, tem no sábado. Então, se você não buscar trabalhar a sua mente, o seu valor existencial, quando você desencarnar, Joana de Anjos só vai fazer aquele olhar que a sua mãe fazia para você quando você tocava onde não podia. Ela vai só olhar, você vai... Exatamente, sinto muito, você vai congelar aqui, né? Aquele negócio que está dentro, que você não sabe o que é. Né? Vai ficar com um peso na consciência, vai falar, deixa eu encarnar de novo como médium, presidente de casa espírita, não sei o que. Você pede, né, presidente ou trabalhador, que está todo mundo rindo, mas todo mundo está no mesmo barco aqui, ó. Todo mundo que você vê com crachá de médium, chegou lá assim, tá? Chegou lá no nosso lar, Joana olhou e falou assim, então, meu bem, vamos voltar? Assim, tá? Ela até te recebeu com carinhozinho, mas ela te convidou logo de primeira, né? E aí você falou assim, mas por que eu fiz tudo errado? Não, tudo não, você só não fez nada certo, tá, querido? Aqui é psicologia positiva, vamos pensar sempre no bem. Então, para você poder reparar isso, você vai descer como o quê? Como médium. Mas o que é isso? É muito legal. É muito legal. É uma maneira de você sempre lembrar que o lado espiritual existe. Por quê? Cara, não tem como eu te explicar, entendeu? Desce para você ver. Você desce e começa a incorporar nos lugares, babar nos outros, né, entendeu? Aí você vem para casa espírita e tem uma pessoa mais médium que você que fala, é normal. Você fala, graças a Deus, né? Você fala, posso contar para meus amigos, mas não faz isso, que você vai perder amigos, tá? Não conta para seus amigos, só faz o trabalho que tem que ser feito. Então, é dessa forma que funciona, entendeu, gente? Então, a gente precisa estar sempre atento para poder estar trabalhando esse sentido existencial na nossa vida. Senão a arrogância vai ser o nosso grande império, que é a ilusão. Né? A Joana chama a arrogância de império do ego. O seu ego é a sua personalidade, é o que você pensa que é. Quer ver como é que a gente é arrogante? Quando a gente diz assim, não, porque eu não faço isso. Ou eu não sou assim. Ah, para, entendeu? Para. Você faz a mesma coisa de jeito diferente. Ah, eu não mato pessoas, mas mata mosquito. Né? E se você é uma mãe da criança estranha, você mata o sonho da criança estranha. Né? Quantas vezes a gente não mata a alegria alheia? Né? A pessoa vem toda feliz contar um negócio para a gente fala assim, o que é? Não tem graça nenhuma. Não estou entendendo o porquê do comentário. Entendeu? Quantas vezes? Então, matar é uma coisa que a gente faz de várias formas diferentes. Então, tudo aquilo que você pensa que você não é, já é uma ilusão. Então vocês vão sair daqui hoje fazendo um exercício. Tá? Primeiro, como Nailê? Arrasados não, porque a palestra é para ser boa. Que a palestra é para ser... Vocês têm que sair... Ó, quando acabar a luz aqui, todo mundo está com um sorriso para ela não me dar esses temas assim, tá, gente? Para achar que a gente fez uma coisa legal, porque a arrogância é pesado. Né? Se eu tivesse ainda trazido o livro, gente, eu não ia conseguir, porque se eu fiquei mal, vocês tinham que ficar também. Eu tenho que ler uns trechinhos para vocês. É muito maçante. Ela fala assim, isso aqui é para quem não entendeu, para quem passou pela encarnação com Kardec não estava lá, entendeu? Para quem encarnou depois com Bezerra também não estava lá, para quem leu Chico não entendeu, Emmanuel não entendeu. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, Joana, desce e arrasa. Aí ela, vamos embora. E aí, meu bem, ela desce o sarrafo nos livros. Em que sentido? Ela sacode você, ela fala, para com isso.
pensa, se acha, não é difícil. É só uma questão de opção. Você tem que optar todos os dias por acordar e falar: sim, eu sei que eu sou um espírito, que eu estou tudo isso. Então eu vou observar a minha mente, observar minhas emoções, observar o meu corpo, observar as minhas crenças, observar aquilo que eu penso que sou e vou me descondicionar de tudo isso. É exercício diário. Quanto mais você faz, mais você fica em paz. Por isso que a gente vê muitas pessoas que vêm à casa espírita, não entenderam isso e saem e ainda ficam reclamando: não, mas eu faço isso na casa espírita, não sei o quê, não, o espírito não me ajuda. Aí ele olha para você e fala: não. Sabe por que não? A gente ajuda, mas você estraga tudo depois. A gente vem, equilibra você no passe. Você sai daqui e chuta o cachorro. Entendeu? Sai daqui, chega em casa, aí o marido vira para você e fala assim: tá beato, tá maluca, tá tocando tambor. Você nem tá tocando nada, mas ele tá falando que você tá não sei o quê. Aí você fica ofendida. Ai, meu Deus, que tristeza que é viver aqui com esse homem. Esqueceu já. Esqueceu já que Cauã Raymond faz um papel na novela. E você faz outro na vida. Tá? E você não é a esposa do demônio. Pode parecer que é, mas não é, tá? Então, faz o papel, meu bem, e se liberta, entendeu? Interiormente. É isso que a gente tem que estar na nossa cabeça. Se tiver isso na cabeça, beleza. Agora, se não tiver, o atendimento fraterno será feito após a palestra. Você fique ali atrás, espere que a pessoa do atendimento fraterno vai vir falar com você, tá? Aí você vai para o atendimento fraterno, vai tomar uma coça da loura, né? Ou da Séries, ou não sei de quem, que ela vai chegar e falar assim: você ouviu a palestra, querido? O senhor tem certeza? Estou brincando, tá, gente? Né? Que a pessoa tem um problema, né? Enfim, mas a gente está dizendo exatamente isso. Então, lá, está quase morrendo, gente. Que na outra vida que ela não vai pedir para ser minha mãe. Fala: eu não quero, nem ser irmã, porque ela vai falar isso de novo. Porque na outra, meu bem, a gente vem falando porque o primeiro ouvido é o nosso. Ninguém me acendeu a luz ainda. Ah, tá, porque com o Luiz Mário teve até luz vermelha aqui, teve um sinal do cosmo, para mim não teve nada, gente. Tá vendo? Teve, não teve? Sábado teve até um momento assim, parece um raio. Até eu que estava sentada falei: nossa, isso aqui está evoluindo, né? Achei o máximo, mas não tive, então é isso. Gente, então a gente, né, desejo a vocês que a gente está começando o ano, ainda estamos em janeiro, que essa meta seja a meta de vida de vocês, que vocês possam acordar todos os dias com a alegria de saber que a vida que vocês estão vivendo existe só por causa de vocês. O universo conspira só por sua causa, para que você possa encontrar esse eu que habita, o seu ser, que não é aquilo que você pensa que é, para que a paz possa se fazer no seu coração, quando você o encontrar, porque o reino dos céus está dentro de vós. E vós sois a luz do mundo, ou seja, somos nós que precisamos encontrar e fazer. Então, desejo a todos uma boa noite e muito obrigada.